ver aquela relação de eventos econômicos, como é que isso se associa com consumos de produtos agrícolas. Então, vamos relembrar aqui que o PIB mundial, ele tinha uma taxa média, tem apresentado uma taxa média aqui de aproximadamente 3,3% nos últimos anos. Como é que isso se relaciona com o consumo de alimentos e produto agrícola? Então, o que é que eu usei? Eu usei uma relação entre as quilocalorias que uma pessoa média consome com a sua renda per capita. E aí dá uma curva dessas aqui, ó. Uma curva que cresce rápido aqui, mas depois ela estabiliza. Então, o que acontece nessa curva aqui? Gente, quando a renda é baixa, o primeiro dinheiro que entra, que é, por exemplo, abaixo de R$5.000 por pessoa ano, ele praticamente vai todo para a comida, porque a pessoa está passando fome, ela não está tendo as suas necessidades atendidas. Mas conforme cresce essa renda e atendeu a sua necessidade, ainda por algum tempo ele continua consumindo produtos, mas aí ele passa a sofisticar o consumo, ele já melhora marcas, ele passa de carne de segunda para carne de primeira, se não comia carne, passa a comer carne, exige produtos mais caros, mais sofisticados. Então, essa é a relação que nós temos aqui. Então, até onde os estudos foram até rendas altíssimas, aí de R$50.000 por pessoa ano, você ainda tem um acréscimo, embora pequeno, de consumo de produtos agrícolas. E o reverso aqui também é verdadeiro. Ou seja, quanto por cento da renda de uma família é gasta com alimentos? Então, a relação é exatamente a mesma aqui. Até um determinado momento aqui, ele gasta valores altos, aí pode chegar a quase 100% da sua renda com alimentos. Mas chega um momento aqui que ele já está satisfeito, ele está saciado, ele atendeu as suas necessidades. Então ele entra naquela fase de consumo de luxo, começa a sofisticar o consumo, ou seja, o acréscimo é relativamente pequeno em relação às rendas mais baixas. Bom, eu peguei esses livros aqui, não podia trazer para todo mundo, mas vou deixar aqui para quem se interessar, e depois ele está disponível no site da Embrapa. Então, todos esses números que eu estou falando, os gráficos, as tabelas, etc., eles estão nesse livro, e só pude trazer 3, não tem 3 disponíveis para quem quiser, mas quem quiser baixar o site da Embrapa, ele está lá disponível, é de graça, não tem problema. Ok? Muito bem. Então nós estudamos a demanda e o que acontece com a oferta? Como é que nós podemos aumentar a oferta? Quando a gente fala em sustentabilidade, a primeira palavra associada à minha cabeça é produtividade. Então a primeira coisa é aumentar a produtividade. Dá para aumentar a oferta expandindo a área? Dá. Mas primeiro vamos olhar sempre para o aumento da produtividade. Como é que isso acontece? Seguindo recomendações técnicas. Então cada cultivo, cada cultura tem as suas recomendações técnicas, que são sempre revisadas e ajustadas de tempos em tempos, e com técnicas que sempre levam a aumento de produtividade. Uma delas é a irrigação, outra, quem conhece, quem lida com frutas, e mesmo alguns grãos, soja, canola, etc., a polinização aumenta a produtividade. Intensificando o uso, e aí o Brasil hoje ele é protagonista nisso, a questão de safra e safrinha. Quantos países no mundo, além do Brasil, país de expressão, usam essa sequência de 2, 3 safras na mesma área agrícola no mesmo ano? O Brasil hoje consegue fazer isso. Tente imaginar se nós não fizéssemos safra, safrinha, quanto mais área nós precisamos só para cultivar milho, cultivar algodão e mesmo pastagens, se nós não utilizássemos a área praticamente os 12 meses do ano. A integração lavoura, pecuária, florestas, que é uma técnica que permite integrar a pecuária, integrar o manejo florestal junto com a agricultura. E finalmente, nós podemos expandir a área, a
preferência é a recuperação de áreas degradadas. O governo tem programas específicos para isso, como é o caso do ABC+, com linhas de crédito específicas para isso. Não é só a agricultura que está aumentando a produtividade, a pecuária aumentou muito a sua produtividade nos últimos anos. E com isso, mesmo com o rebanho crescendo, nós estamos liberando pastagens. E liberando pastagens que podem ser utilizadas pela agricultura. E sempre lembrando que nós temos um código florestal que restringe essa expansão de área, ela só pode ir até um determinado percentual da sua propriedade em função do bioma em que se encontra. Bom, isso aqui, alguns de vocês devem ter ouvido falar de uma ONG chamada CESB. Eu pertenço a essa ONG, e uma das coisas que nós fazemos todo ano é justamente um concurso de máxima produtividade de soja. E nós chegamos aqui, no ano 16-17, a 8.946 quilos por hectare. O que nós queremos mostrar com isso? Que nós podemos ir muito além aqui dessa média Conab aqui, ó. A média Conab aqui é 2.600, 2.900, 3, 2.600, 2.900, 2.900, 3. Mas quando nós olhamos os melhores produtores, eles estão aqui na faixa de 6, 7, 8 toneladas por hectare. E se nós olharmos aqui nessa linha amarela, isso é quanto por cento esse melhor produtor produz acima da média brasileira. Bom, é inimaginável que todos os produtores brasileiros pudessem estar aqui, pudessem produzir isso por conta de restrições de solo, restrições do clima, de investimento, etc. Mas mostra que nós temos um grande espaço de crescimento por produtividade. O Brasil, infelizmente, tem essa possibilidade de crescer por produtividade. Agora, uma pergunta que o pessoal sempre faz: mas aumentar a produtividade, isso não diminui o meu lucro, não diminui a minha margem? Bom, lá no CESB nós estudamos isso. Eu vou mostrar só um número do ano passado. No ano passado, o produtor médio brasileiro, para cada R$1 que ele investiu na cultura de soja, ele retirou no final R$1,40. 40% de retorno. Agora, o campeão que teve a maior produtividade no Brasil, ele tirou R$3,20. Para cada real que ele investiu, ele tirou R$3,20. Ou seja, ele tirou R$1,80 a mais por real investido. Aí pode dizer: não, mas isso foi o ano passado. Todos os anos isso tem se repetido. Mudam os números, um ano é 3,20, um ano é 2,80, um ano é 2,50. Mas todos os anos nós estamos demonstrando que quando você aumenta a produtividade, aumenta o custo sim, mas ele não aumenta na mesma proporção que aumenta a produtividade. A margem do agricultor, ela é maior conforme aumenta a produtividade. Bom, falamos antes em atender a exigência dos clientes. Que exigências são essas? Segurança dos alimentos. Cada vez mais o consumidor quer um alimento seguro. Nós precisamos respeitar a cultura do consumidor. Hoje, como o Brasil atende a quase 200 países mundo afora, as culturas são diferenciadas e nós precisamos entender e atender isso. E isso inclui, inclusive, exigências religiosas que são muito fortes. Israel impõe isso, os países árabes do Oriente Médio impõem isso. Então, se nós quisermos vender lá, nós temos que entender e atender essas exigências. E principalmente entender que o mundo moderno está ficando cada vez mais prático e mais funcional. Isso, por exemplo, explica por que diminui o consumo per capita de arroz, diminui o consumo per capita de feijão, por conta de praticidade e funcionalidade. Tem outros alimentos que são mais práticos e mais funcionais. Tecnologia adequada. Então, já comentei antes, devemos observar as recomendações técnicas. Isso significa fazer com muito capricho aquilo que deve ser feito, observar o zoneamento de solo e de clima, porque o Brasil, gente, ele vai de 5 graus de latitude norte a 30 de latitude sul. É uma extensão enorme, são 5.000 quilômetros. Então a diversidade que tem no Brasil é enorme. O que é que nós estamos fazendo nas instituições de pesquisa, na Embrapa, no
UFPR, nas universidades. É justamente descendo de forma capilar para ver que cultivar, que tecnologia é mais adequada em cada local em função do seu clima, em função do seu solo. O Brasil também é pioneiro nesse programa ABC, que é uma agricultura de baixo carbono, que incentiva a adoção de tecnologias sustentáveis, usar insumos racionalmente, quanto necessário, principalmente fertilizantes e pesticidas. Muito cuidado com o solo. Todo bom agricultor sabe que o solo é a base de tudo. Se ele começar errado com o solo, pau, não tem conserto. A partir daí, ele jamais vai conseguir retirar o potencial que ele tem. Nós temos diversas inovações que estão chegando agora no campo. A bioanálise que vai além dos elementos químicos, a própria polinização que está sendo melhor entendida, o quanto as abelhas são importantes para a produção agrícola. A agricultura digital está disparando nos últimos 4, 5 anos. Está lá na novela das 9, lá está o rapaz sempre com o donezinho andando em cima da lavoura. Isso faz parte hoje. Nós precisamos de assistência técnica qualificada. Alguém tem que fazer essa transmissão rápida do conhecimento que é gerado, fazer com que ele chegue no nosso agricultor. E principalmente, gente, uma coisa que me preocupa muito, e eu vejo que acontece comigo e deve acontecer com qualquer um de vocês. Gente, eu não sei dizer o número exato, mas 95%, 99% do que chega no meu WhatsApp ou é mentira ou é uma verdade distorcida. Então, esse livro nós publicamos justamente para mostrar como se distorcem verdades e realidades a respeito da agricultura brasileira. Então, a nossa recomendação é, quando precisar de informação, vá numa fonte segura. Vá no Ministério da Agricultura, vá na Embrapa, vá no nosso IAPAR, no IBR, no Senado, vá buscar quem tem crédito para dar informação, não fica dando bola para essas coisinhas que circulam aí no Facebook e WhatsApp. Bom, sustentabilidade é a marca do agronegócio moderno. A sustentabilidade financeira, que é um dos tripés, ela é fundamental. Se não há rentabilidade, o produtor está fora do negócio, não tem negócio, o resto também não existe. Nós precisamos ter competitividade nos mercados, ou seja, nós precisamos produzir de uma maneira que consigamos colocar um preço melhor que os nossos concorrentes, o preço tem que ser remunerador e a qualidade tem que ser igual ou maior que aquela que os nossos concorrentes estão ofertando. E aquilo que eu falei antes, garantia de cumprimento de contratos, oferta sólida ao longo do tempo. O pessoal possa dizer, olha, eu não quero comprar de você só esse ano, eu quero comprar pelos próximos 10 anos, vamos fazer contrato de longo prazo. Então nós temos que ter credibilidade no mercado para dizer, olha, o Brasil pode comprar, que eles vendem e entregam. A sustentabilidade ambiental é uma exigência que está ficando cada vez mais forte nos processos de aquisição, nas certificações internacionais. Isso significa sem desmatamento, sem incêndio florestal e protegendo a biodiversidade, principalmente aquela biodiversidade útil que cerca as nossas lavouras. E o grande problema que a humanidade está enfrentando agora, que são as mudanças climáticas, e a agricultura tanto é um agente que pode aumentar, acelerar esse aquecimento global, quanto ele pode mitigar. Nossa função, nosso desafio é justamente ser um mitigador do aquecimento global. E a sustentabilidade social, que é outra coisa que os mercados estão exigindo, que é o compromisso com a legislação trabalhista e a melhoria dos índices de desenvolvimento humano. O que isso significa, voltando aqui em números? Então, vamos comparar aqui um produtor médio versus um ótimo produtor. Eu tirei esses números justamente daquele concurso de máxima produtividade do SESI. Então, o bom produtor, ele consegue produzir mais com menor impacto ambiental e com menor impacto econômico. O que significa isso? Que quando ele fica naquela faixa que eu botei em verde lá, ele é mais ecoeficiente. Então, os campeões de produtividade
SESB, eles são sempre ótimos produtores, eles caem naquela faixa lá. Eles produzem mais, ao mesmo tempo em que diminuem o impacto ambiental e ao mesmo tempo em que diminuem o seu custo de produção por tonelada produzida. Nós precisamos diminuir as mudanças climáticas, então veja que o ganho de produtividade ele leva a situações como essa. Em média, nós temos aqui uma determinada quantidade de emissões. E quando nós medimos as emissões do campeão de produtividade, nós vemos que ele reduziu em 2,2 quilos de gás carbônico por quilo de soja que produziu. Quer dizer, produziu mais, um custo menor e emitindo muito menos gás carbônico. Como é que ele consegue isso? Com tecnologia simples, que é plantio direto, com integração ILPF, integração lavoura-pecuária, no plano de soja, para não ter que colocar adubo nitrogenado. O custo do Brasil, que eu falei antes. Gente, o custo do Brasil está tão incorporado na nossa vida que só se a gente parar para refletir, para a gente sentir. Mas veja que a estimativa do próprio governo é que o custo do Brasil ele nos rouba 22% do PIB a cada ano. Como é que ele rouba isso? Não sei se alguém teve a oportunidade de assistir uma entrevista do novo deputado Raul, que assume a semana que vem. Tem uma entrevista muito bonita na Globo News hoje, e tocou muito essas questões aqui, mostrando como isso é um gargalo, ajudou a explicar por que o Brasil está nessa fase maceira econômica. Então, um dos problemas é a alta tributação e a confusão que é para pagar tributo no Brasil. Quem é empresário sabe a confusão que é. Não é só pagar, isso custa caro, é uma confusão nos infernos. Então, essa estrutura tributária é muito complexa. A nossa infraestrutura, comparada com os nossos concorrentes, ela é cara e deficiente. Nós praticamente não temos estrada de ferro, não temos hidrovia. Os nossos portos, eles ficaram algumas décadas atrás. É uma verdadeira bigorna para quem quer exportar. Então, essa logística é cara, é deficitária, a burocracia governamental é excessiva, quem precisa lidar com o governo, e o seu governo, gente. E o seu governo, é seu governo, mas essas coisas precisam ser ditas. A burocracia governamental é excessiva e qualquer empresário sabe o que significa lidar com o governo. E nós temos legislação ultrapassada em muitas áreas, uma delas é justamente a área trabalhista, que vem avançando no mundo e que o Brasil continua atrasado. A agregação de valor é uma coisa que nós estamos explorando muito pouco, ainda vendemos, no caso dos grãos, muito grão in natura, sem processamento, ou quando processamos, no máximo nós chegamos na primeira fase, a proteína, o farelo e o óleo. Então nós temos que começar a pensar em realmente agregar valor com peças especiais, verificar exatamente o que é que o cliente está querendo, o consumidor final, lá nos países para quem nós exportamos, para produzir e entregar esses produtos dessa forma. Precisamos diversificar mercados. O Brasil hoje é um dos países mais diversificados. Mas diversificar mercado significa aumentar o número de destinos e aumentar o número de produtos que vendemos para cada destino. É uma forma de realmente equilíbrio, porque em algum momento algum país vai ter problemas para importar. A Ucrânia agora está em guerra com a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Se importava do Brasil, já o dinheiro está sendo usado para armamento, munição, avião, etc. e tal, e deixa de comprar alimentos. Então, essa diversificação é fundamental e nós precisamos diversificar produtos muito além do que nós estamos vendendo hoje, que é grãos e algumas carnes. Nós temos um espaço para crescer em frutas tropicais, principalmente. O grande mercado mundial é de frutas temperadas, principalmente rosáceas. Nós podemos colocar muita fruta tropical nesse mercado. Nós temos muito da nossa
biodiversidade que pode ser aproveitada para isso. E um mercado que está crescendo muito, que é o mercado de plantas ornamentais, de flores e outras plantas ornamentais, que é um mercado caro, sofisticado e que está crescendo muito. Muito bem. E tem a questão da diplomacia comercial, que é a busca de novos mercados, entender o que é que vai acontecer no futuro e já trabalhar esse mercado. Veja bem, o que esse gráfico está mostrando? Está mostrando o consumo de carne no mundo. Se eu pedisse para vocês, mesmo olhando para o gráfico, qual é a carne mais consumida no mundo? Todo mundo ia responder, claro que a linha azul aqui é a carne do porco. Era a carne do porco. Porque nos últimos anos o crescimento aqui, dos produtos da agricultura, da criação de peixes, criação de camarões, de lagosta, de crustáceos em geral, disparou de tal maneira que hoje é a carne mais vendida no mundo. Bom, onde é que está a oportunidade que eu vislumbro aí, eu analiso muito profundamente nesse livro aí. Com exceção, por exemplo, de algumas cooperativas nossas aqui no Paraná, que produzem tilápia de maneira a poder ensinar o mundo sem restrição nenhuma, com um sistema de produção perfeito. Quando a gente vai nos grandes produtores, China, Tailândia, Indonésia, Vietnã, e vai verificar, eles estão ainda naquela fase que o Brasil estava, a famosa fase do gigolô de boi. Era jogar o boi no pasto, daí 4 anos, vai lá, o que é que sobrou, que a cascavel não picou, e manda para o frigorífico. No momento que isso tecnificar, ou seja, aconteceu o que aconteceu, por exemplo, com frango, com porco no Brasil, que deixou de ser aquele animal solto no terreno, que a gente jogava milho pela janela da cozinha, e que hoje tem um sistema de produção muito bem desenvolvido, haja grão para sustentar tudo isso. Então isso abre um mercado enorme de milho, de soja, de trigo, e nós precisamos estar preparados para isso, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Vai demorar 10 anos? Vai. Mas nós vamos nos preparar para um mercado desse. Aí é que entra a nossa diplomacia comercial. Então veja que nós temos aspectos que nós temos que trabalhar desde agora, que é a genética dessas espécies, os sistemas de nutrição, como é que nós vamos alimentar essas espécies, e sanidade. Sanidade é fundamental, seja para a produção, para a obtenção de um produto, para a obtenção de lucro, seja para colocar esses produtos no mercado. Sem o carinho sanitário, esse produto não é adquirido lá fora. E a questão de marketing e comunicação. Eu volto sempre para os mesmos exemplos, que são exemplos duradouros. O café da Colômbia, o café da Jamaica. Quem já teve a oportunidade de tomar, nós temos cafés no Brasil tão bons ou melhores do que café colombiano, café jamaicano. Mas faz 50 anos que eles vendem essa ideia lá fora. Café bom e café colombiano, café bom e café jamaicano. E por isso eles cobram mais caro lá. Então, nós perdemos esse trem e não está sendo fácil de reconquistá-lo. Então, isso aí é fundamental. A questão de trabalhar bem na imagem, fortalecer a imagem, a marketing e comunicação. Muito bem, indo para o fim então. Vou tentar responder essa pergunta. Quando vai dobrar o PIB do agronegócio brasileiro? Bom, eu falei que a vocação do agronegócio brasileiro é cada vez mais no mercado externo. Nós abastecemos o mercado interno, mas cada vez mais nós estamos nos voltando para o mercado externo. Então nós precisamos analisar esses dois mercados aí. E usando informações que já estão disponíveis no mundo, o tamanho do mercado, agora, o tamanho do mercado no futuro. Então, aqui estão alguns produtos aí e o quanto eles vão crescer. Então, veja que esse mercado de alimentos é estimado em 5,1 trilhões de dólares em 2050. Um incremento nos próximos 30 anos de 76%. Gente, o mercado de 76% é para a gente ficar excitado de olho para poder capturar a maior parcela possível dele. E como é que esses mercados crescem? O que mais cresce é de frutas e hortaliças. Lembra daquele gráfico que eu falei que conforme aumenta a venda,
A pessoa primeiro mata a fome, depois sofistica, então ela começa a sofisticar.